Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ana, tenho 44 anos, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 11 anos, que também é autista. Além de ser autista e mãe de autista, eu tenho hiperfoco em autismo, estudo autismo por conta própria há 5 anos. Então, eu tô aqui para compartilhar minhas experiências, tá bom? Hoje eu quero falar sobre bullying. Quero saber a opinião de vocês. Bullying é uma brincadeira, faz parte da vida, da criança, das pessoas. O bullying é algo que causa trauma, é algo que é um crime, digamos assim, algo que faz muito mal. Deixe a sua opinião nos comentários. Agora eu vou dar a minha opinião. Para mim, bullying é algo que causa trauma. Vou dizer por quê. Porque na minha infância, adolescência até que não, tá? Mas na minha infância eu sofri muito bullying, tá? Porque o autista, alguns, porque um autista é diferente do outro, alguns, e eu era esse caso, às vezes caminham de um jeito um pouco esquisito. Eu tinha mania de, às vezes, ficar com a boca aberta. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu abanava muito as mãos. Depois deu um apagão, assim, na minha infância. Tem uma parte da minha infância que eu não lembro, que eu parei de abanar as mãos. Hoje em dia, eu abano, às vezes, quando tô sozinha em casa, tá? E isso é muito ruim, porque a estereotipia, que é abanar as mãos, faz parte do autista. É para ele se regular, é para ele se acalmar. Então, não deve ser tirado ou chamado a atenção ou ser tirado, tá? Porque isso gera mais ansiedade. Tanto que eu tenho um transtorno de ansiedade, né? E tomo 10 comprimidos por dia, tá? Mas vamos continuar, tá? Bullying, na minha opinião, é algo muito sério. Eu tenho muitos traumas, tá? Eu tive um bullying muito persistente, tá? Ele era muito diário, tá? Até porque eu, como autista, eu tinha uma característica de autismo, né? Que eu tinha, nem todos os autistas têm, de não contar. Eu não contava para meus pais, para eles poderem me ajudar e parar com esse bullying. Eu não contava para a professora, né? E eram 40 crianças na sala de aula. Isso que eu estudei em colégio particular na minha infância, né? Um excelente colégio. Mas eram 40 crianças, né? Então a professora não via e eu não ia lá. Professora, me ajuda, professora, tá acontecendo isso, né? Então eu não contava pra professora, eu não contava com meus pais. Isso ajudava a continuar o bullying, tá? E o bullying geralmente é feito por uma criança que também tá com problema. Porque, não digo problema, mas também tem alguma coisa, né, problema. Porque senão eu não ia ter prazer em fazer isso, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Ela também tá precisando de ajuda, tá? E tinha certos alunos, eu não vou falar o nome, digamos que João, Pedro, tá? Não falar os nomes verdadeiros, que eu não posso expor os outros, sem autorização, que faziam muito bullying em mim, né? Falavam que eu não tomava banho, que eu era fedorenta. Isso eu cheguei a falar para meus pais, até minha mãe falou assim: Nossa, Ana, mas tu toma banho todo dia, fala isso para eles. E eu falava, só que eles não acreditavam. Falaram, né, que eu era fedorenta. Falaram, eu tinha o João, né? Não é esse nome, mas que ele falava que eu era. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão feia na vida. Então ele me chamava todos os dias e várias vezes por dia de urubu. Eu tinha um colega que era bem problemático, né? E só que ele também tinha um pouco erro da escola, porque o pai dele era muito rico e ajudava até a escola, né? Eu posso falar porque eu não tô falando o nome da escola, né? Isso eu fiquei sabendo depois. Ajudava a escola, até contribuía muito com a escola, né? Ele era muito problemático com todo mundo. E uma época ele empurrava a minha cadeira o tempo todo. Poxa, eu queria só estudar e não conseguia. Eu tinha uns 13 anos, estava na 7ª série. Ele empurrava a cadeira o tempo todo. E eu não, poxa, né? Eu queria estudar, aquilo era uma tortura. Só que eu também não era capaz de ir lá falar pro professor o que estava acontecendo. Até que uma colega mandou um bilhete pra professora contando, pedindo para mudar de lugar. Daí a professora mudou de lugar e perguntou: Ana, por que tu não me contou, Ana? Por que tu não pediu ajuda e tal? E eu lá fiquei quieta, né? Então agora, o que isso causou na minha vida? Muitos e muitos traumas, tá? Faz pouco tempo que eu consigo me olhar no espelho, porque eu sempre me achei a pessoa mais feia, muito feia, horrorosa. O meu marido, o pai do Gabriel,
eu pergunto muitas vezes, tu realmente me ama? Daí ele fala assim, nossa, que desconfiança, tu não acredita em mim? Por que perguntar isso tantas vezes? Mas eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas são capazes de me amar. Porque eu fiquei com trauma de que eu sou uma boca aberta, que eu sou uma burra, que eu sou uma feia. Então isso destruiu a minha autoestima. E isso que eu fiz, né, na adolescência terapia por muito tempo. Agora no momento estou sem, mas na fase adulta também fiz muita terapia, tomo remédios para depressão, para ansiedade, né? E tanto que até ontem, por isso que eu tô vendo esse vídeo, eu tive um sonho, né, na minha infância, que eu tava na escola, foi de passada, e foi muito angustiante, foi muito triste para mim, que fazia trabalho em grupo de 4 pessoas, e ninguém queria fazer comigo. Que era o que acontecia na minha infância. Na minha adolescência eu já melhorei, porque eu estava fazendo terapia, tomando remédio e tal, para depressão, mas de certa forma me ajudou. Então na minha adolescência eu consegui fazer amizades na escola, né? Vou ser sincera, não vou mentir para vocês. Mas na infância não. Na infância eu sempre sobrava quando era trabalho em dupla ou trabalho em grupo. Eu fazia com quem sobrava ou sozinha, né? Isso me dava uma tristeza muito grande. É como se eu não tivesse valor, como se ninguém gostasse de mim. Então, o bullying, ele é sim, ele acaba com a autoestima da pessoa, ele pode dar depressão, ele pode destruir a autoestima, ele pode causar traumas profundos, ele não é uma brincadeira. Por isso que eu ensinei o meu filho, né? Se tu sofrer bullying, expliquei o que é bullying pro meu filho, para ele não fazer também e não receber, não fazer e não receber. E quando acontecesse, ele me contasse, eu falei para ele que eu daria um jeito de resolver. Eu falei bem assim pro meu filho, porque eu não vou permitir que meu filho passe porque eu passei. E graças a Deus, até o momento, ele não tá passando. Mas teve um dia que ele passou, um dia só. Ele é da 6ª série com um aluno da 9ª série. Mas ele me contou, eu fui na direção e foi resolvido o problema, foi chamada a criança pediu desculpa pro Gabriel e foi resolvido, tá? Mas eu trabalhei isso muito com o Gabriel. Me conta, se tu não me contar, eu não vou poder te ajudar. Se tu não me contar, não vai ser resolvido. Então ele me conta e eu consigo ajudar ele. Diferente de mim, que não contava para ninguém, então ninguém conseguia me ajudar. Tá, gente? Então é isso, é uma reflexão, tá? Na minha opinião, bullying traz muito traumas. Eu tenho traumas até hoje. E eu não tô me fazendo de coitadinha, tá? Graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, tenho muitas coisas boas na minha vida, não sou uma coitada, tá? Eu só tô sendo sincera. Eu só tô dando a minha opinião, sabe? Bem sincera e contando as minhas experiências que eu tive, tá bom? E você? O que você acha sobre bullying? Fique com Deus. Até amanhã.